Quando o valentão machucou minha filha e a escola simplesmente disse que meninos são assim mesmo, resolvi mostrar o que acontece quando pais não ficam de braços cruzados. Estava trabalhando em casa quando ouvi minha filha no quarto se cortando. Entrei e encontrei Amélia cercada por mechas do próprio cabelo loiro, lágrimas rolando pelo rosto. Me ajoelhei ao lado dela, tirei a tesoura de suas mãos com todo cuidado e ela me olhou com aqueles olhos azuis enormes, sussurrando: talvez agora ele me deixe em paz. Naquela noite, ela quase não falou nada, só repetia que não importava mais e foi dormir com o cabelo todo torto. Passei 3 dias tentando arrancar alguma coisa dela. Mal comia, só beliscava a comida. Liguei para a professora, senhora Peterson, e ela ainda riu da minha preocupação. Ah, você está falando do Art Morrison. Ele tem uma quedinha enorme pela Amélia. É até engraçado ver como ele segue ela feito cachorrinho. Meninos dessa idade não sabem demonstrar o que sentem. O jeito que ela falou segue ela me embrulhou por dentro. Eu não sabia como puxar esse assunto com a Amélia, mas nem precisei. Assim que ela chegou da escola, desmoronou. Descobri que Art ficava chamando ela de cachinhos dourados todo santo dia, fazia a turma repetir o apelido no recreio, encurralava ela nos corredores vazios e obrigava a dar abraço. Na semana anterior, ele agarrou o rosto dela e obrigou a olhar pra ele. Quando eu falo com você, você olha pra mim. Eu só te machuco porque quem ama faz assim. Meu sangue ferveu. A escola seguia tratando tudo como brincadeira de criança apaixonada. Então ensinei a Amélia a se defender, a gritar bem alto se ele encostasse de novo pra obrigar os professores a verem. Às vezes penso como tudo seria diferente se eu tivesse ficado quieto, porque no dia seguinte, Amélia voltou pra casa com hematomas nos pulsos e a gola da camisa toda rasgada. Ela tinha feito o que combinamos, gritou pro Art largar ela na frente de todo mundo. A professora ainda fez ela pedir desculpas, dizendo que feriu os sentimentos do menino e criou confusão. E não bastasse isso, ele encurralou Amélia com mais 3 amigos depois da aula pra dar uma lição. Meu pai disse que menina faz charme, mas gosta. Você me fez passar vergonha, então agora estamos quites. Amanhã vou te mostrar o que é amor de verdade, ele disse. Amélia chorou nos meus braços e eu abracei minha filha, fazendo carinho nas costas dela como eu fazia quando era pequena, dizendo baixinho que agora estava segura, mesmo com as mãos tremendo de raiva. Naquela mesma noite fui até a casa do Art. O pai dele abriu a porta vestindo um terno que devia valer mais que meu salário do mês inteiro. Falei logo: seu filho está intimidando minha filha. Ele nem deixou eu terminar. Não foi isso que me contaram. E deu um sorriso debochado. O Art disse que sua filha anda provocando ele e depois faz charme em público. Eu quase perdi a cabeça ali, mas me controlei. Olhei por trás dele e vi a esposa com um hematoma no rosto. Mark puxou ela pela cintura, aproximou e soltou. A Linda entende como é um casamento. 20 anos juntos porque ela sabe que quando a gente se exalta é porque ama demais pra deixar ir. Naquele momento entendi que Art só repetia o que via em casa e decidi que os dois iam pagar. Saí de lá tremendo. Parei várias vezes no caminho pra tentar me acalmar. Chegando em casa, Amélia já dormia, o cabelo picotado espalhado no travesseiro, parecendo asas quebradas. No dia seguinte, peguei o celular e comecei a fotografar cada hematoma nos pulsos dela. Ela se encolheu quando toquei pra conseguir um ângulo melhor. Registrei tudo, até a roupa rasgada. Revirei a mochila dela enquanto tomava café e achei bilhetes amassados escondidos no fundo do bolso. Meu estômago gelou lendo: "Você é minha", escrito várias vezes com letra torta. Para de me ignorar ou vai ver só. Um deles tinha até desenho de menina com X nos olhos. Espalhei tudo na mesa da cozinha e fotografei de novo. Amélia só olhava em silêncio, mexendo no cereal. Perguntei se tinha mensagem no celular, ela balançou a cabeça, mas não olhou pra mim. Algo me dizia que ainda havia mais coisa que ela não queria contar. Naquela tarde, o diretor ligou. Não pra falar do Art, mas da Amélia. "Sr. Thompson, estou preocupado com o comportamento da sua filha. Ela anda indisciplinada, buscando atenção de forma negativa. Já pensou em procurar orientação psicológica? Às vezes a criança se rebela por problemas em casa." Apertei o telefone até os dedos ficarem brancos. "Minha filha está cheia de hematomas porque foi agredida ontem. A Sra. Peterson comentou sobre isso?" A Sra. Peterson disse que a Amélia causou muita confusão sim, envergonhou o Art na frente dos colegas. "Não podemos permitir que alunos criem um ambiente hostil." E terminou sugerindo que talvez fosse melhor mudar a Amélia de turma, longe dos amigos, longe de qualquer testemunha. 2 dias depois, aconteceu. A Amélia chegou, foi direto pro quarto, sem falar nada. Quando bati na porta, ela estava sentada na escrivaninha, olhando pro vazio. "Me mudaram", disse baixinho, "pra turma da Sra. Hoffman. Nenhuma das minhas amigas está lá, mas o Art continua na turma da Sra. Peterson com todo mundo." Sentei na cama dela, tentando me controlar. "Disseram o motivo?" "O diretor falou que era pro meu bem, pra eu sair da situação." Ela me olhou com um vazio no olhar. "Pai, ele sempre vence. Sempre." Os dias que vieram foram um pesadelo. Amélia começou a almoçar sozinha porque Art juntou um grupo de meninos pra seguir ela. Cercavam a mesa, faziam barulho de beijo e riam quando ela ignorava. Os monitores fingiam que não viam nada. Tentou almoçar na biblioteca, mas a bibliotecária a expulsou, dizendo que Art reclamou que ela estava estragando os livros. Instalei um aplicativo de gravação no celular da Amélia, depois de explicar o motivo, e ela aceitou na hora, desesperada por ajuda. A primeira gravação cortou meu coração. Art encurralando ela no bebedouro. Meu pai conhece gente do conselho da escola. Ele disse que se você não começar a ser legal comigo, vai fazer seu pai perder o emprego de professor. Quer ver seu pai desempregado? Então sorri quando eu chegar perto. Com essa prova, marquei uma reunião com o superintendente. Cuidei de cada detalhe, reuni fotos, gravações, toda a papelada mostrando como a escola falhou em proteger minha filha. Mas, assim que cheguei ao escritório dele, a secretária me lançou um olhar estranho. "Ah, Sr. Thompson, o Dr. Hayes já está aguardando o senhor." A reunião foi um desastre completo. O Dr. Hayes ficou atrás da mesa, mãos cruzadas. Mal lançou os olhos para as provas que levei. "O Sr. Morrison já esteve aqui", disse tranquilo. "Está muito preocupado com o emocional de sua filha. Pelo que parece, ela anda obcecada pelo filho dele, perseguindo o garoto e fazendo acusações falsas só porque ele não corresponde aos sentimentos dela." "Isso é mentira", rebati, empurrando as fotos para perto dele. "Veja esses hematomas. Ouça essas gravações." Ele nem se dignou a olhar. Devolveu tudo. Crianças sabem ser criativas quando querem chamar atenção. E gravações podem ser editadas, tiradas do contexto. "O Sr. Morrison me mostrou uns e-mails preocupantes que você teria mandado para outros pais sobre a família dele. Está parecendo que é você quem está perseguindo." Eu nunca mandei e-mail algum, mas discutir era inútil. Ele já tinha seu lado. Depois daquela reunião, coisas estranhas começaram a acontecer. Todo dia, pelo menos um pneu do meu carro amanhecia murcho. Na primeira vez achei coincidência. Na quarta, já sabia que não era. Achei pregos pequenos jogados perto da garagem, colocados ali de propósito. E aí veio a noite em que a Amélia me acordou às 2 da manhã. Ela estava ao lado da cama, tremendo. "Pai, ele me mandou fotos." Ela me entregou o celular com as mãos trêmulas. Quando vi as imagens, meu coração gelou. Eram fotos tiradas da janela do quarto dela, do lado de fora, de vários ângulos, em noites diferentes. Em uma delas, dava para ver a sombra dela atrás das cortinas. Liguei para a polícia na mesma hora. 2 policiais apareceram 1 hora depois com cara de desinteresse. Anotaram algumas coisas, olharam rapidinho as fotos e deram de ombros. Sem provas de que foi o garoto Morrison, não tem muito o que possamos fazer. Pode ser qualquer um. Talvez instalar câmeras de segurança
segurança ajude. Nem eu, nem a Amélia dormimos naquela noite. Na noite seguinte, alguém bateu na nossa porta por volta das 8. Olhei pelo olho mágico e vi Linda Morrison sozinha. Quando abri, a luz da varanda revelou um olho roxo ainda recente. Preciso falar com você, ela murmurou, olhando nervosa para trás. Sobre o Mark, sobre o que ele anda ensinando ao Art. Deixei que ela entrasse e preparei um chá enquanto se sentava à mesa da cozinha, as mãos dela tremendo ao segurar a caneca. Ele instalou câmeras pela casa inteira, contou, depois de um tempo. Está ensinando o Art a rastrear celulares, a seguir pessoas sem ser visto. Diz que é assim que se cuida do que é seu. Ela tirou um pendrive da bolsa. Copiei arquivos do computador dele, vídeos das câmeras da casa. Você precisa ver o que ele tem ensinado ao nosso filho. Coloquei o pendrive no notebook enquanto Linda encarava o chá. O primeiro vídeo mostrava Mark e Art no escritório de casa. Mark demonstrava algo com a própria Linda, segurando o braço dela e puxando-a para si. Está vendo como ela tenta escapar no começo? Ele dizia para o Art. Isso é normal. Mulher precisa ser controlada. Depois agradece. No vídeo, o rosto da Linda era só vazio. Resignação. Art assistia fascinado, enquanto o pai mostrava pontos de pressão e como segurar alguém sem deixar marcas. Sua mãe aprendeu há anos que reagir só piora. Mulher inteligente sabe o lugar dela. Salvei tudo imediatamente. Fiz vários backups. Linda me contou mais sobre as ligações do Mark, o cargo dele no conselho escolar, as pessoas que ele tinha na mão. Se você não for cuidadoso, ele destrói sua vida, avisou. Já fez isso com outros antes. Assim que ela foi embora, passei a noite toda reunindo tudo num dossiê, mas sabia que precisava agir com cuidado. Mark Morrison já tinha contaminado a diretoria da escola contra mim. Na manhã seguinte, tentei apresentar as provas para o conselho. Mal comecei a falar, Mark se levantou na mesa com aquele sorriso satisfeito. O Sr. Thompson vem assediando minha família há semanas. A filha dele é obcecada pelo meu filho e, em vez de lidar com isso, ele reforça as fantasias dela. Proponho adiar essa discussão até que o Sr. Thompson procure ajuda psicológica para a menina. E aprovaram todos juntos. As coisas pioraram rápido. Amélia voltou da aula de artes coberta de tinta. O suéter favorito arruinado. Tremendo, contou que Art a encurralou durante um projeto, puxou seu cabelo e tentou cortar uma mecha com a tesoura. É para a minha coleção, disse ele. Ela o empurrou com força, fazendo ele cair em cima das tintas. A professora entrou bem na hora em que Art batia nas prateleiras. Viu a bagunça, ouviu Art gritando e já culpou a Amélia. Detenção por uma semana, anunciou. E você vai limpar tudo isso. Na primeira detenção da Amélia, Art e 5 amigos cercaram as janelas, colaram o rosto no vidro, fazendo gestos obscenos e ameaçando em silêncio. O monitor fingia que estava entretido no celular. Naquela noite decidi, tiraria a Amélia da escola. Você vai estudar em casa, falei para ela. Pelo menos até resolvermos isso. O alívio dela me destruiu por dentro. Obrigada, sussurrou, me abraçando mais apertado do que em anos. Só que Mark Morrison não tinha desistido. 3 dias após começarmos o homeschooling, uma assistente social bateu à nossa porta. Recebemos uma denúncia preocupante, disse, mostrando uns papéis oficiais, sobre negligência educacional e isolamento. Preciso avaliar as condições da Amélia. Ao se apresentar como Sarah Chen, senti algo familiar nela. Ela conduziu a entrevista de modo profissional, mas notei como demorava o olhar nos meus arquivos, espalhados sobre a mesa. Quando pediu para conversar sozinha com a Amélia, hesitei, mas deixei. As duas ficaram trancadas por 1 hora. Quando saíram, a expressão da Sarah era outra. Sr. Thompson, precisamos ter uma conversa diferente sobre os Morrison. Eu sou prima da Linda Morrison. Vejo o Mark machucando ela há 15 anos. Sarah Chen sentou-se conosco à mesa, deixando o tom oficial de lado. Pegou o celular e me mostrou fotos de vários anos. Linda em reuniões de família, sempre com machucados mal escondidos pela maquiagem. Registrei o que consegui, mas ela sempre protegeu ele, até agora. Explicou que Linda tinha ligado desesperada na noite anterior, pronta para denunciar tudo. O pendrive era só o começo. A Sarah já tinha procurado uma advogada de família, a Catherine Mackenzie, especialista em casos de violência doméstica e corrupção institucional. Ela já lidou com situações em que o agressor usa o cargo para manipular o sistema. Sabe como construir um caso sólido. No dia seguinte, logo cedo, fui ao escritório dela no centro. Catherine era mais nova do que eu imaginava, com um olhar atento que não deixava passar nada enquanto analisava todas as provas que levamos. Ficou 3 horas revisando cada detalhe, fazendo perguntas minuciosas e anotando tudo com calma. Quando finalmente ergueu os olhos, a expressão era séria, mas cheia de determinação. Mark Morrison já fez isso antes, disse ela, puxando uma pasta grossa. Outras 3 famílias tinham denunciado nos últimos 10 anos. Todas foram desacreditadas, isoladas e acabaram se mudando, mas nenhuma tinha o que nós temos agora, a parceria da Linda e toda a documentação da Sarah. Catherine já traçou um plano. Precisávamos reunir mais provas, principalmente do envolvimento direto do Mark no assédio. Ela me orientou exatamente sobre o que registrar e como nos proteger legalmente durante a coleta das evidências. Naquela tarde, a Amélia me mostrou algo que estava escondendo. Mais fotos no celular, só que dessa vez eram diferentes. Eram prints de um grupo de conversa onde o Art dava instruções a outros meninos. Façam com que ela não consiga comer em lugar nenhum. Fechem o corredor para ela ser obrigada a falar comigo. Meu pai falou que se bastante gente disser que ela é louca, todo mundo acredita. Encaminhei tudo para a Catherine na hora. Ela respondeu em poucos minutos, mandando a gente fazer backup em vários lugares diferentes. 2 dias depois, a campainha com câmera flagrou algo assustador às 3 da manhã. Alguém com o mesmo porte do Art pichando ameaças e desenhos grosseiros na nossa cerca. Tudo ficou registrado, nítido. Quando fui conferir os danos, percebi outra coisa. A mangueira do jardim tinha sido cortada e a água inundava a lateral da casa. Mexeram também na tomada externa, mas por sorte, o disjuntor caiu antes que pegasse fogo. Liguei novamente para a polícia, mas dessa vez citei o nome da Catherine Mackenzie. Na hora, a postura dos policiais mudou. Eles fotografaram tudo, foram cautelosos e garantiram que fariam um boletim completo. Naquela noite, a Catherine me ligou com novidades. A Linda veio ao meu escritório hoje. Trouxe 20 anos de diários documentando o abuso do Mark. Tem nomes, datas, situações específicas e ainda trouxe gravações do sistema de segurança da casa que o Mark nem sonha que ela copiou. As gravações eram chocantes. O Mark ensinando o Art a intimidar meninas. Nunca deixe marcas onde os professores possam ver. Se ela contar, fala que é inveja, que ela quer chamar atenção. Lembre-se, filho, o medo é mais forte que o amor. Quando elas estiverem com medo, fazem qualquer coisa para isso acabar. Mas o áudio mais perturbador era recente. O Mark explicando ao Art exatamente como apertar ainda mais
mais o cerco sobre a Amélia. O pai dela está ficando corajoso demais. Está na hora de mostrar o que acontece com quem desafia a gente. Comece pela casa. Faça eles se sentirem inseguros em todo canto. No dia seguinte, Catherine entrou com um pedido de medida protetiva de urgência. A audiência ficou marcada para a semana seguinte, mas ela nos avisou. O Mark podia tentar piorar tudo assim que fosse notificado. E ela tinha razão. No dia seguinte à entrega dos papéis, 3 membros do conselho escolar apareceram na nossa porta. Ficaram plantados na varanda, numa postura de intimidação, liderados por um tal de Robert Mackenzie, que se apresentou como presidente do conselho. Sr. Thompson, estamos preocupados com sua conduta como educador, disse, lendo um papel preparado. Temos relatos de que o senhor está orientando sua filha a fazer acusações falsas. Isso é uma infração ética gravíssima que pode comprometer sua licença de ensino. Gravei tudo com o celular no bolso da camisa. Vocês estão ameaçando meu emprego porque estou defendendo minha filha de agressões? O Robert ficou vermelho. Ninguém está ameaçando nada. Só estamos sugerindo que dá para resolver tudo discretamente, se o senhor colaborar. O senhor Morrison está disposto a garantir seu emprego se o senhor retirar as acusações. Saiam da minha propriedade. Falei calmo. E avisem ao Mark Morrison que essas tentativas de intimidação não vão funcionar. Eles foram embora. Mas antes o Robert soltou um último aviso. Você não faz ideia de quem está enfrentando. O Mark Morrison tem relações que você nem imagina. Mais tarde, a Linda ligou da casa da Sarah, onde estava hospedada. A voz dela estava tensa, mas firme. O Mark está ficando desesperado. Tem telefonado pra todo mundo, tentando controlar a história. Mas descobri mais uma coisa. Aquele caderno em que ele anota as estratégias de manipulação há anos. Tem nomes de gente que ele chantageou, favores cobrados, pontos fracos de cada um. Ela tirou foto de cada página antes de sair. O caderno escancarava uma rede de manipulação na nossa cidade pequena. Autoridades da escola, comerciantes, até policiais que deviam favores ao Mark ou tinham medo dele. Quando viu as fotos, a Catherine ficou empolgada. Isso muda tudo. Agora já não é só sobre sua família. É um padrão de corrupção e abuso. Passamos os 3 dias seguintes nos preparando para essa audiência. Catherine orientou a Amélia sobre como testemunhar, sempre mantendo o foco nos fatos. Minha filha foi corajosa, mesmo com as mãos tremendo ao treinar para relatar o que o Art tinha feito. O assédio não parou, mas o Art começou a ser mais descuidado. Foi flagrado pelas câmeras da escola, deixando bilhetes ameaçadores nos armários de outros alunos, tentando colocar mais gente contra a Amélia. O diretor, de repente preocupado com a própria responsabilidade, chegou a ligar pedindo desculpas pela postura anterior. No dia da audiência, chegamos ao fórum e a sala estava lotada. A notícia já tinha corrido e várias famílias apareceram. Pais de alunos que também tinham sofrido com o Art, mulheres que se viram na história da Linda. O Mark chegou com um advogado caro, cheio de confiança, mas mudou completamente quando viu a Linda ao lado da nossa equipe jurídica. O rosto dele ia da surpresa à raiva, até ficar completamente fechado. A juíza, Roberta ou Catherine, era conhecida por não aceitar enrolação. Avaliou as provas com rigor, fazendo perguntas diretas. Quando a Catherine mostrou as gravações do Mark ensinando o Art a intimidar, a sala ficou em silêncio. Só se ouvia o advogado do Mark rabiscando notas às pressas. Amélia depôs com uma tranquilidade impressionante, contando como o assédio piorou, o medo constante que sentia e o quanto a escola falhou em protegê-la. Quando o advogado do Mark tentou insinuar que ela estava exagerando, ela só pegou o celular e mostrou à juíza as fotos que o Art tinha tirado da janela do quarto dela. Ele mandou isso às 2h47 da manhã, murmurou, com uma mensagem dizendo: bons sonhos, cachinhos dourados. Desde então, não consigo dormir direito. Foi aí que tudo mudou. Art foi chamado a depor. Apesar de ter sido bem treinado pelo pai, a arrogância de adolescente falou mais alto. Quando perguntaram sobre o assédio, ele deu aquele sorriso de canto. Meu pai diz que as meninas têm que saber o lugar delas, declarou, cheio de orgulho. A Amélia estava dando trabalho, então precisei mostrar quem manda. É assim que homem faz. O semblante da juíza endureceu na hora. E quem te ensinou isso? Meu pai. Ele mostrou com a mamãe como fazer as mulheres ouvirem. Disse que quando elas ficam com medo de verdade, fazem tudo o que a gente quiser. Mark saltou do banco, segurando o braço do Art com tanta força que ele gritou: cala a boca, seu idiota. Os oficiais do tribunal seguraram o Mark imediatamente, mas o estrago já estava feito. Ele tinha acabado de agredir o próprio filho diante da juíza, confirmando tudo o que a gente dizia sobre sua violência. A juíza Catherine pediu um intervalo. Quando voltamos, ela não demorou para anunciar a decisão. Ordens de restrição permanentes para Mark e Art, proibidos de entrar em contato comigo ou com a Amélia, direta ou indiretamente. Art foi obrigado a iniciar uma terapia intensiva com acompanhamento do tribunal, mas a juíza não parou por aí. Sr. Morrison, seu comportamento hoje, somado às provas, me deixa profundamente preocupada. Estou encaminhando o caso ao promotor para apresentação de denúncias criminais, incluindo intimidação de testemunha, agressão e conspiração para assédio. O advogado de Mark ainda tentou argumentar, mas a juíza cortou logo. Também vou encaminhar toda a documentação ao conselho escolar, com minha recomendação expressa para que a permanência do Sr. Morrison na escola seja revista imediatamente. Ao sairmos do fórum, Linda veio ao nosso encontro. Ela parecia exausta, mas de certo modo, aliviada. Obrigada, disse apenas, por acreditarem nas provas e lutarem. Vocês me deram coragem para acabar com isso de uma vez. O advogado dela já esperava no estacionamento. Com a ordem de restrição e o registro da agressão em ata, Linda entrou com pedido de guarda emergencial e divórcio em caráter de urgência. As semanas seguintes foram intensas. Mark acabou preso por várias acusações depois que o promotor analisou as provas. A fiança foi alta por causa das táticas de intimidação comprovadas. O conselho escolar, preocupado com a própria imagem e possíveis processos, votou de forma unânime pela demissão dele. Outras famílias vieram a público, contando casos de bullying do Art e como Mark sempre acobertou o filho. Catherine abriu uma ação civil em nome de várias vítimas, pedindo indenização e mudanças na instituição. Sob pressão pública e diante da ameaça de processos, o distrito escolar finalmente implementou políticas anti-bullying de verdade. Professores começaram a receber treinamento obrigatório para reconhecer e lidar com casos de assédio. O diretor, que tinha ignorado nossas reclamações, foi afastado até o fim das investigações. Art foi transferido para um internato terapêutico especializado em modificação comportamental, com sessões semanais de terapia e relatórios regulares ao tribunal. A terapeuta dele, Dra. Katy Tubert, depois contou pra gente que o Art tinha uma visão tão distorcida do mundo, por influência do pai, que levaria anos para consertar o estrago. O divórcio da Linda andou rápido. Com as acusações criminais e o abuso comprovado, ela conseguiu a guarda total. Mark só podia ver Art em visitas supervisionadas, às quais o filho inicialmente se recusou a ir. O julgamento criminal ficou marcado para dali a 6 meses, mas mesmo preso, Mark continuou tentando intimidar testemunhas, o que só piorou ainda mais sua situação. Muitos antigos aliados se afastaram, de repente lembrando de episódios de má conduta que antes preferiam ignorar. E aos poucos nossa comunidade começou a se reconstruir.